Como o slide nos diz, já entramos no segundo capítulo e hoje o tema é Escolhos da Mediunidade. É um capítulo um bocadinho extenso e eu vou passar algum tempo mais a ler do que a fazer alguns esclarecimentos, apesar de que já lá existem alguns apontamentos. Portanto, tenho 30 e poucos slides para apresentar e não posso perder assim muito tempo, porque há outra palestra que vai começar. No entanto, se houver dúvidas, aqui estou para esclarecer se souber. Um dos maiores escolhos da mediunidade é a obsessão, isto é, o domínio que certos espíritos podem exercer sobre os médios, impondo-lhes sobrenomes apócrifos, suspeitos e impedindo-os de se comunicarem com outros espíritos. É ao mesmo tempo uma dificuldade para o observador noviço e inexperiente que, desconhecendo as características de que se reveste o fenómeno, pode ser enganado pelas aparências como uma pessoa que, não conhecendo a medicina, ilude-se quanto à causa e à natureza de uma moléstia. Se neste caso o estudo antecipado é inútil ao observador, é indispensável ao médium, pois que lhe proporciona os meios de prevenir o inconveniente para que ele poderia ter consequências desagradabilíssimas. Por esta razão, nunca será bastante recomendada a necessidade do estudo antes de entrar na prática. O Livro dos Médiuns, capítulo 23. Portanto, o segundo capítulo reporta-nos muito ao estudo do Livro dos Médiuns. Num pequenino gráfico, nesta apresentação, o que é a obsessão? A obsessão consiste na tenacidade de um espírito do qual não consegue desembaraçar-se a pessoa sobre quem ele atua. É a influenciação nociva, é praticada somente por espíritos inferiores. Kardec afirma no capítulo 23 do Livro dos Médiuns ser a obsessão o maior risco ou dificuldade que os médiuns enfrentam na prática mediúnica e também um dos mais frequentes. A obsessão, como dissemos, é um dos maiores escolhos da mediunidade. É também um dos mais frequentes. Assim, nunca serão demais as providências para combatê-la, mesmo porque, além dos prejuízos pessoais que dela resultam, constitui um obstáculo absoluto à pureza e veracidade das comunicações. A obsessão, em qualquer dos seus graus, sendo sempre o resultado de um constrangimento e não podendo jamais esse constrangimento ser exercido por um espírito bom, segue-se que toda a comunicação dada por um médium obsidiado é de origem suspeita e não merece nenhuma confiança. Se por vezes se encontrar nela algo de bom, é necessário restringir-se a isso e rejeitar tudo o que apresentar o menor motivo de dúvida. A obsessão apresenta 3 graus bem caracterizados: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. No primeiro, o médium tem consciência perfeita de que não obtém nada de bom. Não há ilusões quanto à natureza do espírito que se obstina em manifestar-se. Este caso não oferece nenhuma gravidade. É simples, contratempo, e o médium encontra-se livre depois de ter parado de escrever por algum tempo. Cansado de ser desatendido, o espírito acaba por se retirar. A fascinação é muito mais grave. O médium encontra-se completamente fascinado. O espírito que o domina apodera-se da sua confiança a ponto de o impedir de julgar as próprias comunicações. Leva-o a julgar sublimes as coisas mais absurdas. O caráter distintivo deste género de obsessão é o de provocar no médium uma excessiva suscetibilidade, fazendo com que só julgue bom, justo e verdadeiro aquilo que escreve, levando-o a desprezar e mesmo considerar errado todo o conselho ou observação crítica. Também o induz a rixas com os amigos e, em vez de convir que está sendo enganado, tem ciúmes dos outros médios,
cujas comunicações são consideradas melhores que as suas e quer impor-se nas reuniões espíritas, das quais se afasta quando não pode dominar. Chega, enfim, a sofrer uma tal dominação que o espírito pode arrastá-lo às mais ridículas e comprometedoras atitudes. Quanto à gradação, temos a obsessão simples, influência negativa de um espírito sobre o outro de forma duradoura, a fascinação, ilusão produzida pela ação direta de um espírito sobre o pensamento do médio e que lhe paralisa o raciocínio, e a subjugação, uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu mau grado. Aqui, portanto, perde completamente o livre-arbítrio à entrega total. Uma das características dos maus espíritos é a imposição. Dão ordens e desejam ser obedecidos. Os bons nunca se impõem. Aconselham e, quando não são ouvidos, retiram-se. Disto resulta que a sensação produzida pelos maus espíritos é sempre penosa e fatigante, originando uma espécie de mal-estar. A miúde, portanto, frequentemente, provocam uma agitação febril, movimentos bruscos e desenfreados. Ao influxo dos bons espíritos, pelo contrário, as sensações são mansas e suaves e produzem um admirável bem-estar. Penso que se consegue distinguir ali nas duas imagens os bons e os maus espíritos. A subjugação, designada nos tempos antigos pelo nome de possessão, é uma coação física produzida sempre por espíritos da pior espécie, capazes mesmo de neutralizar o livre-arbítrio. Limita-se a miúde a simples impressões desagradáveis, mas às vezes provoca movimentos desordenados, atos de insensatez, gritos e palavras incoerentes ou injuriosas, cujo ridículo reconhece, de quando em vez, ainda que sem o poder evitar, aquele é vítima de semelhante situação. Este estado difere essencialmente da loucura patológica, com a qual erradamente é confundido, pois não apresenta lesões orgânicas. E sendo diferente a causa, outros devem ser também os meios de a curar. Aplicando-se os processos ordinários de duchas, portanto de banhos e tratamentos corporais, logra-se muito comumente transformar em verdadeira loucura aquilo que era apenas uma causa moral. Na loucura propriamente dita, a causa do mal é interna. É preciso, pois, procurar restituir o organismo ao seu estado normal. Na subjugação, a causa do mal é exterior e é preciso livrar o enfermo de um inimigo invisível, opondo-se não remédios, mas uma força moral superior à sua. A experiência prova que, em semelhantes casos, os exorcismos nunca produziram resultados satisfatórios e que, em vez de melhorar, agravam a situação, indicando as verdadeiras causas do mal. Só o Espiritismo pode fornecer remédio para combater. É preciso, de certo modo, educar moralmente o espírito obsessor e, com os conselhos sabiamente dirigidos, logra-se torná-lo melhor e consegue-se levá-lo a renunciar à perseguição do enfermo. Então fica livre o paciente, conforme diz o Livro dos Médiuns, no ponto 279. Só pela superioridade moral se exerce ascendência sobre os espíritos inferiores. Os espíritos perversos reconhecem a superioridade dos homens de bem. Entretanto, alguém lhes opõe à vontade energética, espécie da força bruta, reagem muitas vezes são os mais fortes. Alguém tentava dominar assim um espírito rebelde, aplicando a vontade, e este lhe respondeu: deixa-me em paz com esses ares de mata-mouros, que não vales mais do que eu. Que se diria de um ladrão pregando moral a outro ladrão? Estranha-se que o nome de Deus invocado contra eles quase sempre não produzia efeito. São Luís explicou a razão na resposta seguinte:
O nome de Deus só tem influência sobre os espíritos imperfeitos na boca de quem pode usá-lo, com a autoridade de suas próprias virtudes. Na boca de um homem que não tenha nenhuma superioridade moral sobre o espírito, é uma palavra como qualquer outra. Dá-se o mesmo com os objetos sagrados que lhes opõem. A arma terrível é inofensiva em mãos inábeis ou incapazes de usá-la. Ordinariamente, a subjugação é individual. Quando, porém, um enxame de maus espíritos se lança sobre uma cidade, pode apresentar um caráter epidémico. Um fenómeno desta ordem ocorreu ao tempo de Cristo. Só uma poderosa superioridade moral podia vencer aqueles seres malfazejos, designados então pelo nome de demónios, devolvendo a tranquilidade às suas vítimas. Uma epidemia semelhante manifestou-se durante muitos anos numa pequena cidade da Alta Saboia, que é um departamento francês localizado na região de Ródano, nos Alpes. Um facto importante a ser considerado é que a obsessão, independente da mediunidade, e é encontrada em todos os seus graus, e no último principalmente, num sem número de pessoas que jamais ouviram falar do espiritismo. Com efeito, existindo desde todos os tempos, sempre os espíritos exerceram a sua influência. A mediunidade não é uma causa, mas uma maneira de se manifestar aquela influência. Por isso, pode dizer-se com segurança que todo o médium obsidiado sofre, de algum modo, a miúde, nos atos mais vulgares da vida, os resultados dessa influência e que não for a mediunidade, traduzir-se-ia por outros efeitos atribuídos quase sempre a essas enfermidades misteriosas que resistem a todas as investigações da medicina. Pela mediunidade, o espírito maléfico manifesta a sua presença. Sem a mediunidade, é um inimigo oculto, do qual não se suspeita. Os que nada admitem fora da matéria não podem admitir causas ocultas. Quando, porém, a ciência tiver saído dos caminhos materialistas, reconhecerá na ação do mundo invisível que nos rodeia e em cujo meio vivemos uma força que reage tanto sobre as coisas físicas quanto sobre as morais. Este será um novo caminho aberto ao progresso e a chave de uma multidão de fenómenos mal compreendidos. Com a obsessão não pode jamais ser produto de um bom espírito. É essencial saber conhecer a natureza dos que se apresentam. O médium não instruído pode ser enganado pelas aparências. O que está prevenido apercebe-se dos menores sinais suspeitos e o espírito termina por afastar-se, constatando que nada consegue. É, pois, indispensável ao médium, que não deseja expor-se a cair no laço, o conhecimento antecipado dos meios de distinguir os bons dos maus espíritos. Não é menos para o simples observador, que pode, por este meio, apreciar o justo valor do que vê e ouve. Podemos ver este tema no livro dos Médiuns, capítulo 24, como distinguir os espíritos bons e maus. A faculdade mediúnica é inerente ao organismo. É independente das qualidades morais do médium e tanto se encontra desenvolvida nos mais indignos quanto nos mais dignos. O mesmo não acontece quanto à preferência que os bons espíritos dão aos médiuns. Os bons espíritos comunicam-se mais ou menos voluntariamente, por tal ou qual médio, conforme a simpatia que sintam por ele. O que constitui a qualidade do médio não é a facilidade em obter comunicações, e sim a aptidão para receber apenas as boas e de não se tornar joguete de espíritos levianos e mentirosos. Temos nesta imagem o nosso querido Divaldo, acompanhado pelo Manuel Filomeno de Miranda, que foi um dos grandes
baluartes da doutrina espírita, tendo-se dedicado ao estudo da mediunidade e desobsessão. Baiano, nascido em 14 de novembro de 1876 e natural da cidade de Jangada. Os médiuns que deixam a desejar sob o ponto de vista moral recebem por vezes esplêndidas comunicações que não podem vir senão de espíritos bons. Muitos maravilham-se com isto, mas sem razão, pois essas comunicações a miúde vêm no interesse do médium e dão-lhes sábias advertências. Se delas não tira proveito, sua culpa será aumentada. É ele próprio que escreve a sua condenação. Deus, cuja bondade é infinita, jamais nega assistência aos que mais a necessitam. O virtuoso missionário que sai a moralizar os criminosos não faz senão o que fazem os bons espíritos para com os médios moralmente imperfeitos. Por outro lado, objetivando dar uma lição útil a todos, servem-se os bons espíritos do instrumento que lhes vem às mãos. Abandonam-o, porém, quando encontram outro mais simpático e que tira proveito dos seus ensinamentos. Ao se retirarem os bons espíritos, os inferiores que pouco prezam as qualidades morais, pois estas lhes são mesmo aborrecidas, têm então o campo livre. Disso resulta que os médios moralmente imperfeitos e que não se emendam tornam-se mais hoje, mais amanhã, presa dos maus espíritos, que habitualmente os conduzem à ruína e às maiores desgraças ainda neste mundo. Enquanto isso, a sua faculdade de bela que era e que poderia continuar sendo perde-se devido ao abandono dos bons espíritos, terminando por extinguir-se. Os médios de maiores méritos não estão ao abrigo das mistificações dos espíritos mentirosos. Primeiro, porque nenhum é bastante perfeito para não ter um ponto vulnerável e capaz de dar acesso aos maus espíritos. Em segundo lugar, porque os bons espíritos o permitem, às vezes, para lhes exercitar o raciocínio e ensinar-lhes a discernir entre o certo e o errado, alimentando a desconfiança, a fim de que nada aceitem às cegas e sem comprovação. Entretanto, a mentira nunca procede do bom espírito, e todo o nome respeitável subscrevendo um erro é necessariamente apócrifo. Estes incidentes também podem ser uma prova de paciência e perseverança para o espírita, médio ou não. Quem desanima com algumas decepções prova aos bons espíritos que não podem contar com as suas forças. E temos o exemplo de Chico Xavier. Não é para surpreender que os maus espíritos obsidiem pessoas honestas, assim como não o é ver pessoas malévolas perseguirem os homens de bem. É digno de nota que, desde a publicação do Livro dos Médiuns, os obsidiados tornaram-se muito menos numerosos. É que, estando prevenidas, as pessoas mantêm-se em guarda e se apercebem dos mais insignificantes sinais que possam revelar a presença de um espírito mentiroso. E a maior parte das que ainda estão neste estado ou não estudaram antes ou não tiraram proveito dos conselhos recebidos. Portanto, a leitura do Livro dos Médiuns é muito importante. Esclarece as dúvidas relativamente a este assunto. O que constitui um médio propriamente dito é a faculdade, e sobre este aspecto é que pode estar mais ou menos formado, mais ou menos desenvolvido. O que constitui um médio seguro, para que verdadeiramente se possa qualificar como bom médio, é a boa aplicação da faculdade, a aptidão para servir de intérprete aos bons espíritos. Fazendo-se abstração da faculdade, a força dos médiuns para atrair os bons espíritos e afastar os maus está na razão da sua superioridade moral.
Esta faculdade é proporcional à soma de qualidades que constituem o homem de bem. Deste modo, atrai a simpatia dos bons e exerce ascendência sobre os maus. Pela mesma razão, as imperfeições morais do médio o aproximam da natureza dos maus espíritos e roubam-lhe a influência necessária para o afastar. Em vez de impor-se, sofre a sua imposição. Isto não se aplica apenas aos médios, mas a qualquer pessoa, pois não podemos fugir às influências que partem dos espíritos. Para se imporem aos médios, os maus espíritos sabem explorar habilmente todas as suas imperfeições morais, e a que lhes é mais propícia é o orgulho. Por isto, é o orgulho o sentimento dominante na maioria dos médios obsidiados e principalmente nos que se encontram fascinados. O orgulho leva-os a crer na sua infalibilidade e a desprezar as advertências. Infelizmente, este sentido é excitado pelos elogios feitos aos médios. Quando possuem uma faculdade algo notável, são procurados, adulados e terminam por acreditar na sua importância. Julgam-se indispensáveis e é isto o que os perde. Portanto, ficam vaidosos, não é? E perdem essa faculdade. Enquanto o médio imperfeito se orgulha dos nomes ilustres e o mais das vezes suspeitos que figuram nas comunicações que recebe e imagina-se intérprete privilegiado dos poderes celestes, o bom médio não se julga digno de semelhante favor. Alimenta sempre salutar desconfiança do que obtém e jamais confia em sua própria opinião. Como é simples instrumento passivo, compreende que não tem merecimento pessoal pelo bom resultado, assim como não pode ser responsável pelo que recebe de mal, e que seria ridículo tomar o efeito pela causa e confiar na identidade absoluta dos espíritos que se lhe manifestam. Deixa que terceiras pessoas desinteressadas julguem a questão sem que seu amor próprio se ressinta por um conceito desfavorável, como um ator para com a crítica dirigida à peça de que é intérprete. Seu caráter distintivo é a simplicidade e a moralidade. Considera uma felicidade a faculdade que possui, não para se vangloriar, mas porque lhe oferece meios de ser útil, o que faz voluntariamente quando se lhes apresentam as ocasiões, sem se aborrecer caso não lhe seja dado lugar de destaque. Os médios são os intermediários intérpretes dos espíritos. Importa, pois, ao evocador e até ao simples observador apreciar o valor do instrumento. A faculdade mediúnica de um dom de Deus, como todas as outras faculdades que podem ser empregadas no bem e no mal e das quais é possível abusar, tem por finalidade pôr-nos em comunicação direta com as almas dos que viveram para recebermos seus ensinamentos e nos iniciarmos na vida futura. Assim como a vida nos põe em comunicação com o mundo visível, a mediunidade nos põe em contacto com o invisível. Aquele que dela se serve de maneira útil para o seu adiantamento e dos seus semelhantes, cumpre uma verdadeira missão e por isso receberá a recompensa. Aquele que dela abusa, empregando-a em coisas fúteis ou no seu interesse material, afasta-a de seu fim providencial e, cedo ou tarde, sofrerá o castigo, como aquele que mal emprega toda e qualquer outra faculdade. Pronto, e assim terminamos a apresentação deste capítulo, deste tema, com esta reflexão e mensagem de Chico. Nunca nos cansaremos de repetir que mediunidade é sintonia. Subamos aos cimos da virtude e do conhecimento, e a mediunidade, na condição de serviço de sintonia com o plano divino, se elevará conosco. Obrigada pela atenção.